falar sobre a sua identidade como cristão. Hoje, eu vou falar como é que Deus te vê. Isso é muito importante. O que eu quero tratar hoje contigo é a tua identidade. Qual é a minha identidade como cristão, como filho de Deus? Como que Deus me vê? Qual é a minha identidade hoje? É o que você precisa entender. Porque quando você descobre quem você é, o diabo não te vence mais. Ele só consegue me vencer enquanto eu não sei quem eu sou em Cristo e no mundo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a sua identidade, quem você é e o principal, como Deus te vê. Você tem que sair daqui hoje se vendo como Deus vê você. É assim que você precisa se ver, como Deus te enxerga no mundo espiritual. Nós vamos começar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, aonde você vai ver o diabo tentando Jesus. E você vai perceber que o trabalho do diabo é sempre fazer com que você duvide do propósito que Deus tem, de quem você é. Fazer com que você duvide do Deus que você serve, duvide da sua chamada. E a única forma dele fazer você parar é se ele conseguir implantar dentro de você a dúvida. E é o que eu não posso permitir que fique no meu coração. Mateus 4, você pode ler comigo. Vamos olhar 2 versículos que você vai ver que eles são parecidos. O 3. O que diz o 3? E chegando-se a ele o tentador, disse. O que o tentador disse? Se tu és o filho de quem? Então, qual é a primeira atitude do diabo? Fazer Jesus duvidar que realmente ele era o filho de quem? Olha o 6 de novo, vai lá com o pastor. E disse-lhe, de novo o diabo no versículo 6, se tu és o filho de... Você vê que 2 vezes ele tenta Jesus da mesma maneira e planta um desafio. Se tu é, faça tal coisa. Se tu é, faça tal outra. Então qual é o trabalho dele? Você vê que o trabalho dele é fazer com que eu duvide de quem eu sou. Ele queria que Jesus duvidasse de quem Jesus era. Jesus era o filho de Deus ou não era? Só que o inimigo queria plantar uma dúvida no coração de Jesus. Será que tu é o filho de Deus? E quantas vezes o inimigo nos vence dessa forma? Colocando uma dúvida no seu coração. Será que eu mereço ser curado? Será que realmente eu tenho autoridade para fazer essa oração? Será que Deus vai me responder? Será que se eu orar esse demônio vai sair? Muitas pessoas têm medo de orar por alguém que está endemoniado, porque tem medo do demônio que vai manifestar ali. O trabalho do diabo é esse, é colocar dúvida. Será que você casou com a pessoa certa? Esse é o trabalho dele. Será que eu estou na igreja certa, no ministério certo? Será que realmente Deus me chamou? Então o trabalho dele é colocar dúvida, porque a única forma dele te vencer é fazer você duvidar. E a dúvida é o contrário da fé, a fé é a certeza. E ele queria fazer Jesus duvidar da identidade dele, de quem ele era em Deus. E esse é o trabalho do inimigo, fazer você duvidar de quem você é, se realmente você é filho. Às vezes ele vai colocar dúvida, será que você realmente nasceu de novo? Às vezes ele coloca dúvida, será que você realmente foi batizado no Espírito Santo? Então esse é o trabalho dele, colocar dúvida. Qual é a única forma dele fazer você desistir do casamento? Se ele conseguir te fazer duvidar se você casou com a pessoa certa. Será que eu casei com a pessoa certa? Eu acho que, sei lá, eu errei, não fiz a vontade de Deus. Então, esse é o trabalho dele, plantar no nosso coração a dúvida. Você não pode deixar o inimigo plantar a dúvida. E qual é a única forma de eu ter certeza? Certeza é fé. Fé é convicção. E como é que a fé vem? A fé vem por ouvir o quê? A palavra. Então eu preciso, por isso que você vai casar, pede uma palavra para Deus. Deus vai te dar a palavra e vai te dizer, pode casar, não pode. Ou ele acende o farol verde ou vermelho. A pessoa pode, tem problema. Ela vai ser perfeita? Não, você nunca vai casar com uma pessoa igual. Os dois têm que entender que são falhos e vão precisar se ajudar. Cada um cumprir o seu papel em Deus para ter um casamento bom. Isso não vai depender de vários fatores, mas a palavra é o que vai me ajudar. Porque quando vierem as lutas e as tempestades, a Bíblia diz que o homem que constrói a casa dele na rocha, vai bater o vento, a enchente, a casa não cai. Porque começou com uma palavra. E o homem que constrói a casa dele na areia, vai bater o vento e a enchente, o que vai acontecer? A casa cai. Eu fiz as coisas sem certeza. E a única forma do diabo te vencer é se ele colocar dúvida. E o que ele estava fazendo com Jesus naquele deserto? Tentando fazer Jesus duvidar de quem ele era. Por que o diabo tem vencido muitos cristãos?
porque ele tem conseguido fazer os cristãos duvidarem de quem eles são, de qual é a posição deles como filhos de Deus, de qual o poder que eles têm, qual a autoridade, do que eles dispõem. É o que ele tem conseguido fazer com que muitos duvidem. Por isso que ele tem vencido algumas pessoas. E o que eu quero te mostrar hoje é como Deus vê você. Porque quando você descobrir como que Deus te vê, você nunca mais vai perder. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. E é por isso que eu comecei essa série de mensagens crescendo espiritualmente. Porque eu quero que você aprenda, você cresça na fé, para nunca mais o inimigo te vencer. Então vamos lá, como é que Deus me vê, pastor? Salmo de número 82. Vai lá comigo, pega uma caneta que hoje nós vamos passar em alguns textos bíblicos, para você entender como é que Deus te enxerga no mundo espiritual. Salmo 82, pega uma caneta, um papel, anote esses versículos, marque a sua Bíblia, porque essa é a terceira mensagem já da nossa série Crescendo Espiritualmente. Uma mensagem é independente da outra, mas se você pegar todas, o contexto vai te ajudar muito. Salmo 82, todos acharam? Podemos ler o versículo 1, todos juntos? Você tem uma caneta para sublinhar esse versículo? Então leia com o pastor, Salmo 82, 1. O que a Bíblia diz? Deus está na congregação de quem? Olha que interessante, continua comigo. Ele julga onde? Julga no meio dos... De novo, Deus está na congregação de quem? Congregação é ajuntamento. E ele julga no meio de quem, pessoal? Então, primeira coisa que Deus está dizendo, Deus está no meio dos poderosos. Quando a igreja está reunida, Deus está ali. E quem são as pessoas que estão reunidas? Deus te enxerga assim, como alguém poderoso, como alguém que tem autoridade. E a Bíblia diz que ele julga no meio de quem? Deuses. Você notou que esses deuses é o D minúsculo? Não é maiúsculo, porque o D maiúsculo se refere somente ao Deus criador dos céus e da terra. O D minúsculo se refere a quem? A você. Sabe como é que Deus te vê? Ele te enxerga como um Deus sobre o teu problema. É assim que ele te vê. Como um Deus sobre a situação que você está passando. O que significa ser um Deus sobre o problema? Significa que você tem poder absoluto sobre essa situação. Essa situação não pode te vencer, a menos que o inimigo faça você duvidar de quem você é. E você é um Deus sobre o problema. Deus, ele está no meio da congregação de quem? Dos poderosos, não dos fracos. É assim que Deus te vê. Olha para o irmão do lado e diga, como você é poderoso. Se for uma irmã, você diga, oi poderosa. Né? Se é uma irmã falando para outra irmã, né? Aí você olha para a irmã do lado e diga, olha como tu está poderosa. A mulher gosta de ouvir isso, né? Que ela é poderosa. Agora olha para mim e presta atenção, mas é verdade, você é uma pessoa poderosa. Deus te deu autoridade e ele te enxerga como um Deus. Ele não te enxerga fraco, ele não te enxerga pequeno. Deus não enxerga você como alguém incapaz, Deus te enxerga como alguém poderoso. Você é um Deus sobre esse problema. Qual é a nossa dificuldade? O diabo vai fazer de tudo para que você duvide disso. Para que você duvide de quem você é e duvide de quem Deus fez você ser. Deus não te enxerga como fraco, como pequeno, como Zé Ninguém, como alguém que não vai... Nós nos enxergamos assim. Você tem que parar de se enxergar com essa visão errada. Ah, pastor, eu sou pequeno, eu não tenho capacidade de orar. Eu acho que eu nem expulso aquele demônio. Se eu orar pelo fulano, ele não fica curado. Eu acho que se eu orar por essa situação, não é resolvido. Eu vou chamar o irmão para orar junto comigo. Eu vou chamar o José. Eu vou chamar a Fabiana. Eu vou chamar o Joaquim. Eu vou chamar o tal, o outro, que tem mais poder. Se eles orarem, funciona. Não é assim que Deus te vê. Deus te vê como alguém poderoso. Como um Deus sobre essa situação. Você é um Deus sobre esse problema. Você é um Deus sobre o diabo. Você tem o poder absoluto de vencê-lo porque Jesus venceu o diabo naquela cruz. Você é um filho de Deus, você não é qualquer um, não é qualquer coisa. Você é uma pessoa poderosa. Deus deu poder para você. Você tem uma autoridade no mundo espiritual que você não faz ideia. O problema é que nós não enxergamos isso. A gente não consegue enxergar a identidade que Deus nos deu. Você não é um fracasso, você não é qualquer um. Você é uma pessoa que tem uma autoridade. Deus te colocou como um Deus aqui nessa terra representando Ele.
Se ele é Deus e eu sou filho de quem? Se eu sou filho de Deus, o que eu sou? Sou um Deus sobre esse problema. Não sou sobre ele é o soberano, ele pode todas as coisas. Mas sobre essa situação eu sou um Deus, ele me deu o poder absoluto para vencer e resolver assim que eu preciso me enxergar. Essa é a sua posição. Você é um Deus sobre essa depressão, você pode mandá-la embora. Você é um Deus sobre essa doença, você é um soberano, você tem autoridade. Olha o que diz de novo, Deus julga, Deus está, aonde que ele está? Na congregação de quem? Ô irmão, está na hora de você começar a usar o poder, você assumir essa posição. Eu sou um filho de Deus, que mais? Na congregação dos poderosos, e ele julga no meio de quem? Ô irmão, você é um Deus sobre essa situação. O que veio sobre a tua vida? O que tem te atingido, te acometido? Olha para a tua identidade. Veja como Deus vê você. Você é soberano sobre essa situação. Olha o que vai dizer no versículo 6, leia o 6 do mesmo Salmos. Eu disse... O que Deus disse? Leia. Vós sois, é minúsculo, tem poder sobre essa situação. E vós outros, sois todos filhos de quem? Olha o poder que Deus nos deu. Agora continua. Agora ele vai te dar a explicação. Pastor, eu sou um Deus, então tá bom. Eu vou subir ali no 10º andar, vou pular, ver se eu vou. Não faça isso. Olha o que diz o 7. Todavia, como homens, morrereis. Então Deus está dizendo, eu sou um ser humano. Deus é no sentido de, eu tenho autoridade absoluta sobre esse problema. Aí ele diz no 7, todavia como homens morrereis e caireis como qualquer de quem? Então ele está dizendo, você é um ser humano, mas eu estou te colocando como um Deus sobre essa situação, sobre esse problema, sobre o que tem atingido você. E hoje é o dia de você se levantar, de você assumir a sua identidade como filho de Deus, de você assumir a autoridade que ele te deu e expulsar esse mal que está na sua vida. Hoje é o dia de você fazer isso. Você tem poder, a sua oração é poderosa, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então Deus te deu autoridade, ele te colocou nessa posição. Pastor, mas esse negócio é verdade? Sim, Jesus vai confirmar essa palavra e essa promessa lá no Novo Testamento. João capítulo 10. Jesus vai citar esse versículo, explicando para as pessoas e confirmando essa palavra aqui em João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10. Então você tem autoridade, você tem que se enxergar dessa maneira. Pare de se enxergar como um pequeno, fracassado, incapaz, um Zé Ninguém. Você está andando com Deus, abandonou o pecado, está vivendo uma nova vida, você tem sido fiel a Deus. Essa é a tua posição. Claro, se você está em pecado, está com a vida toda errada, não é fiel a Deus, opa, está na hora de parar com tudo isso aí que está errado e andar com Deus de verdade. Não sentar apenas no banco da igreja para esquentar esse banco, mas para ser um verdadeiro servo de Deus. Vamos comigo lá? João capítulo 10, o que diz o versículo 34? Todos juntos, o 34 diz assim, ó. E respondeu-lhes Jesus. O que Jesus respondeu, pessoal? Não está escrito na vossa lei? Eu disse. O que ele disse? Sois minúsculo, se referindo a mim e a você. Temos poder absoluto sobre esse problema. Qual é o seu problema? Ele te deu poder, você é um Deus sobre o diabo. E o diabo sabe disso, que ele não pode te vencer. Tanto é que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele, se você resolver lutar, o diabo tem que fugir. Ele tem que cair fora porque ele não tem poder para te vencer. Então qual é a atitude que ele tem que ter? Fazer você desistir antes de lutar. Fazer você duvidar do poder que Deus te deu. É a única forma dele te vencer, porque ele sabe que você tem poder. Ele sabe a posição que você ocupa e qual é a sua identidade em Cristo. Aí Jesus disse, João 10, 34. E Jesus disse, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Agora olha o 35. Pois, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, final, e a escritura não pode ser o quê? Então Deus te deu poder, irmão. Deus não te vê como um pequeno, pobre, fracassado. Deus te vê como alguém que tem autoridade. Você é um Deus sobre esse problema e sobre essa situação. Até quando tu vai aceitar passar pelo que tu está passando?
Até quando tu vai aceitar todas essas dificuldades, tu vai ficar brincando com essa vida, em vez de andar com Deus, continua no pecado, fazendo errado, vindo na igreja lá de vez em quando. Quando é que você vai levar a vida com Deus a sério e vai assumir o que Deus fez por você? Você tem poder. Amém? Pare de sofrer hoje. Eu vou andar com Deus, eu vou fazer as coisas certas, eu vou obedecer a palavra, o que estiver errado na minha vida eu vou consertar. Você não é casado? Trate de dar um jeito de casar. Organizar a sua vida e receber essas promessas que Deus está te dando, da identidade que Ele quer te dar como filho. Você tem autoridade sobre esse problema. Até quando você vai sofrer com essa doença? Está na hora da gente acordar, irmão. Qual é o trabalho do diabo? Fazer você duvidar, fazer você continuar no pecado. Está na hora de você dizer, acabou. Eu vou andar com Deus porque eu quero viver essa vida com a autoridade que Ele me deu. Quando você chega numa casa, o diabo disse, meu Deus, vou ter que sair daqui. Porque agora chegou um filho de Deus aqui. Alguém que sabe o que é. Bate no seu peito e diga, eu sou um Deus sobre esse problema. Você tem que usar autoridade, saber quem você é. Você é uma pessoa de autoridade, você tem poder, irmão. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 19, mais uma forma que Deus vê você. Olha como é que Deus te enxerga, é assim que você tem que se enxergar. Você está andando com Deus ou não está? Ou você está aqui dentro da igreja, quem está acompanhando em casa, você está aí com a vida toda errada, você está brincando de crente? Leva a sério. Você pode ter chegado hoje com a vida errada aqui nessa igreja, mas você pode tomar uma decisão hoje de sair daqui para consertar a sua vida e andar com Deus. Você pode tomar uma decisão hoje, eu vou andar com Deus, eu vou orar mais, eu vou vir mais aos cultos, eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou ler a minha Bíblia. É o que está faltando, a gente assumir a nossa posição. O povo de Deus sofre porque lhe falta o quê? Você está vindo aqui buscar o conhecimento, a gente está fazendo um estudo bíblico para você realmente receber conhecimento e parar de sofrer. Vamos lá, Apocalipse, olha como é que Deus te vê. Eu não sei como é que você se vê, mas tu tem que te enxergar como Deus vê você. Pare de te ver como os outros falam. Se veja como Deus vê você. Apocalipse. Se tu olhar para os outros e dar bola para o que os outros dizem, Jesus amado, cada dia tem uma coisa. Cada dia tem uma coisa diferente. Agora, se tu vê como Deus te vê, o que está escrito? Apocalipse 19, versículo 21. Olha o que o João vai falar para nós. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se o que, pessoal? Fiel e verdadeiro. Apocalipse 19, 11. Todos acharam? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja. Como é que ele peleja? Com justiça. 12. Os seus olhos eram como chamas de fogo. O que mais? Sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de quem? De Deus. 14. Seguiam-nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. Pegue uma caneta e sublinhe. É assim que Deus te vê. Olha como é que Deus te enxerga. E na veste e na coxa tem escrito este nome. Qual é o nome? Todo mundo. Rei dos reis e Senhor dos... Sabe como é que Deus te vê? Como um rei, como um senhor, um soberano, alguém que tem autoridade. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos... Nós somos senhores, mas ele é o principal. Nós somos reis, mas ele é... Olha como é que Deus te vê. Como um Deus. Deus te vê como um poderoso. Deus te vê como um rei. Como assim, pastor? É verdade, você representa o reino dele nesse mundo. Agora não esqueça, se Deus me vê como um rei, todo rei, o que todo rei tem, pessoal? Um exército. Sim ou não? E é assim que Deus te vê. Deus não vê você como um fracassado, como um pequeno, como um derrotado, como um perdido. Deus te vê como um rei. E todo rei tem o que ao seu favor? Um exército. Você tem um exército ou não tem? Você enxerga o seu exército?
Enxergar a gente não enxerga, mas eu vou te explicar que ele realmente existe. Então, se você é um rei e Deus te enxerga como um soberano, Deus te enxerga como um senhor sobre essa terra, e ele te deu essa autoridade para você dominar sobre esse mundo e sobre o que ele criou. Não foi porque você pediu ou porque você mereça, mas através de Jesus recebemos essa identidade de filhos de Deus. Você é um rei nesse mundo aqui. Então, você tem um exército que age ao seu favor. Que exército é esse, pastor? Volta comigo para a carta de Hebreus, capítulo 1. Um pouquinho para trás. Você vai entender agora qual é o seu exército. Existiram homens que lá no Antigo Testamento mesmo já entenderam isso. E às vezes eu e você somos a igreja do Novo Testamento e ainda não entendemos. Estamos sofrendo nas mãos do inimigo, permitindo que o diabo coloque doença, permitindo que o diabo faça cada coisa nas nossas vidas. E é hora da gente se levantar, usar a autoridade, o poder que ele nos deu. Hebreus capítulo 1, todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Então leia comigo o versículo 13. Pega a sua caneta e sublinhe isso aí, porque você tem que anotar, isso aqui é importante. Como é que Deus te vê? Como pequeno? Sim ou não? Fraco? Ele me vê como um Deus, como um soberano, como rei e como Senhor. Deus te vê como uma pessoa que tem autoridade. Essa é a sua identidade em Cristo, você tem que saber quem você é. Versículo 13, Hebreus 1,13. O que a Bíblia diz? E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Pega uma caneta e sublinha o 14, aqui eu queria chegar. Não são porventura quem, pastor? Os anjos, tá? Todos eles espíritos, o que, pessoal? O que os anjos fazem? Pega outra caneta e sublinha. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? Olha o que Deus está dizendo, que se eu sou um rei, eu tenho um exército de anjos ao meu favor. Porque os anjos foram criados para ministrarem, estarem ajudando aqueles que vão herdar o quê? A salvação. Se eu aceitei Jesus, se eu sou salvo, eu virei um rei, eu virei um Deus sobre o meu problema, e como rei, eu tenho um exército de anjos ao meu favor. Então, quando você ora, você não enxerga, mas tem um exército de anjos que vão cumprir a sua ordem. Olha para mim, o céu só está esperando a sua ordem. Os anjos estão esperando você orar. Você tem um exército que age quando você fala, quando você ora, quando você determina. Eu preciso assumir a minha posição em Cristo. Eu preciso assumir essa postura. Eu preciso me ver como Deus me vê. Deus vê você como uma pessoa que tem muita autoridade. Você tem que usar essa autoridade, esse poder. Você tem que parar de aceitar tudo isso que está acontecendo na sua vida, tudo isso que o diabo está fazendo. Você não é qualquer um. Você não é qualquer coisa. Você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você tem poder, você tem autoridade. Você tem que parar de ficar choramingando. Você tem que assumir a sua posição. E quando você fez a oração, pare de ficar repetindo. Está determinado, agora é só confiar que os anjos de Deus estão fazendo a obra. Irmão, você tem que assumir a sua posição. Se eu sou um rei, eu tenho um exército. Que exército é esse? A Bíblia está dizendo que são os anjos. Os anjos estão agindo ao nosso favor quando você ora. Tem um homem na Bíblia que entendeu isso. Antes de eu entrar em Mateus, nós vamos falar do Davi. Quem é que lembra do Davi? Quando Davi foi enfrentar o Golias, o que o Davi disse? Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos... Olha o que o Davi entendeu, que o Deus dele, o que o Deus dele tinha? Um exército. Porque o Golias estava com o exército dos filisteus. O exército dos israelitas estavam todos com medo. E qual foi o único que decidiu lutar? O Davi. Mas o Davi sabia que ele não estava indo sozinho. Que atrás do Davi tinha o quê? O exército do Deus vivo. O Davi sabia que quando ele orasse, quando ele entrava numa guerra, não era ele que vencia. Ele tinha um exército junto com ele. Ele sabia que os anjos do Deus que ele serviam era o exército que conduzia ele, que ajudava ele a vencer as batalhas. A Bíblia diz que um anjo de Deus, numa noite, por causa da oração de um rei, matou 70 mil homens. Um anjo só de Deus, por causa da oração daquele rei. O Davi sabia que por mais bom de pontaria que ele fosse, ele não conseguiria sozinho. Mas quem é que estava com ele? O Deus dos...
Você imagina, irmão, acertar bem no meio da testa, num homem que está com uma armadura do alto da cabeça até os pés. Ele abre o quelmo dele e só tem uma frestinha de nada quando ele abre para enxergar. E ele tomou a pedrada bem no meio da testa. O Davi sabia, imagina um homem a uns 30 metros de você acertar uma pedra. Irmão, 30 metros você quase não enxerga direito, dependendo do que tiver lá. O Davi sabia que quando ele jogasse a pedra, quem é que ia conduzir aquela pedra? Os anjos. Fizeram aquela pedra entrar bem no meio da testa e derrubar aquele gigante, porque o Davi sabia, eu não estou indo para essa guerra sozinho. Eu estou com o Senhor dos exércitos. Você é um rei, tem anjos ao seu favor. Quando você ora, você é o Senhor, você é o rei, você é um Deus sobre esse problema. É assim que Deus nos enxerga, essa é a sua identidade como cristão. Você tem uma autoridade que você não faz ideia, irmão. Só que você tem que se enxergar assim. Qual é o trabalho do diabo? Fazer você duvidar. Achar que você não tem poder, que a sua oração é fraca, que alguém tem que ficar orando por ti, que tu precisa da ajuda de todo mundo, que tu não vai conseguir. O diabo só te vence com a dúvida. Agora eu tenho que ter certeza de quem eu sou. Tem um homem que chegou para Jesus e entendeu que existia um exército no mundo espiritual. Mateus capítulo 8. Volta um pouquinho para trás, você vai ler comigo aqui. Então você precisa entender quem você é. Você não é fraco, não é pequeno, não é um Zé Ninguém. Aonde Deus te botar, você chegou lá para mudar a história daquele lugar. Só que enquanto tu não te enxergar assim, aquele lugar vai ser sempre uma derrota. Agora, o dia que tu te enxergar com a autoridade, com quem você realmente é, aquele lugar vai mudar. E a vida das pessoas que estão com você naquele lugar, a vida delas também. A vida de todas elas será transformada. Tenha certeza disso. Agora, enquanto você acha que você é pequeno, Zé Ninguém, você não vence. Eu me lembro um dia que eu fui orar para uma pessoa, estava lá na casa, fui fazer a visita, quando eu cheguei, botei a mão na cabeça da pessoa, já manifestou um demônio. O demônio já olhou para mim e já disse, fazem 18 anos que eu estou aqui. Falando na família, na casa. Ele disse, tu não vai me tirar daqui. Falei, não, você vai sair. Em nome de... Quando ele saiu, a família toda foi liberta. Mas ele estava lá quantos anos? 18 anos. Naquela família. Ele saiu, irmão, você tem que saber quem você é. Você tem autoridade, quando você ora tem os anjos. Não é você que faz nada, é Deus. Você só representa Ele. Vamos lá? Mateus capítulo 8. Esse homem entendeu o mundo espiritual. Versículo 1. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado está em casa paralítico. E olha a observação que ele faz. E violentamente como, pessoal? Atormentado é algo espiritual. Ele entendeu Jesus. O caso do meu criado não é humano, físico, é espiritual. Quando é para o médico, você vai no médico. Mas ele entendeu, o caso dele é espiritual, vou ter que ir a Jesus, porque ele está atormentado. Ele entendeu, tem coisas acontecendo no mundo espiritual para esse homem estar do jeito que ele está. Ele entendeu a coisa. Ele disse, ele está lá atormentado. E daí diz o texto sagrado no versículo de número 7. Jesus disse, eu irei e lhe darei o quê? Jesus está dizendo, eu vou ir até a tua casa. E o centurião respondeu e disse, Senhor, eu não sou digno. Por que eu não sou digno? Eu não sou judeu. Eu não sou merecedor das promessas. O romano, ele adorava imagens, outros deuses. Talvez ele entendeu isso. Eu sou um romano. De que entres debaixo do meu telhado. Mas dizes somente uma palavra. E o meu criado fará o quê, pessoal? Sarará. Porque eu também sou homem sobre o quê? Olha o que ele entendeu. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai. Ao outro vem, ele vem. Ao meu criado faz isso e ele... Ou seja, ele diz, Jesus, eu sei que não é o Senhor. Eu sei que quando o Senhor ora, tem um exército ao teu favor no mundo espiritual de anjos. Que quando o Senhor diz, o anjo vai lá e cura, o anjo vai lá e faz, o anjo vai lá e ressuscita, o anjo vai lá... Ele entendeu, Jesus, eu estou entendendo o mundo espiritual. Eu sou um general, aqui um centurião romano. O centurião cuidava lá então de 100 soldados, no máximo 1000 soldados. Ele era um centurião de uma tropa. Ele disse, eu sei, se eu der uma ordem, o meu soldado faz. Eu sei que o Senhor tem autoridade no mundo espiritual e que se o Senhor der uma ordem, o anjo do Senhor vai lá. Você não precisa nem entrar na minha casa. Daqui o anjo já vai ouvir. E quando ele chegou em casa, como é que o servo dele estava? Porque ele entendeu o que muito crente não entende. Ele entendeu o que os judeus não entendiam. Que existe um mundo espiritual e que quando você está servindo e andando com Deus,
tem um exército de anjos ao seu favor, que quando você dá uma ordem, os anjos de Deus vão lá e fazem. Você não pode esquecer disso, você nunca está sozinho. A Bíblia diz, eu não te deixarei e nunca te desampararei. A gente não está sozinho, você tem que saber. Quando você for orar, você tem que entender isso. Eu estou orando aqui, mas os anjos de Deus estão arrancando todos os demônios e fazendo a obra. Olha o que Jesus falou. Jesus vai elogiar esse homem no versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Jesus ficou maravilhado. E disse aos que o seguiam, o que Jesus disse? Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei o quê? Jesus diz, puxa, ele entendeu o mundo espiritual de uma maneira que os israelitas não entenderam. Ele entendeu como é que funcionam as coisas de uma forma que os outros não entenderam. Irmão, está na hora de você entender quem você é, de você entender a autoridade que você tem, de você entender quem é o Deus que você serve. O seu Deus é poderosíssimo. Você não é um qualquer um. Você não é um nada. Você é um filho de Deus. Você tem um exército ao seu favor quando você abre a sua boca em oração. Jesus falou isso para o Pedro. Vamos comigo. Em Mateus, agora só vai um pouquinho para frente, capítulo 26. O próprio Senhor Jesus falou isso para o Pedro. O Pedro puxou a espada e começou a defender Jesus dos servos do sacerdote que queriam prender Jesus para crucificá-lo. Aí o Pedro vai lá e corta a orelha de um. Jesus manda ele guardar a espada e Jesus diz, Pedro, para com isso, Pedro. Tu acha que eu não poderia me defender? Que o meu pai não tem um exército agora que me defenderia? As escrituras precisavam se cumprir. Mateus capítulo 26, eu quero que você leia comigo 53. Olha o que Jesus falou para Pedro. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu pai e que ele não me daria mais de 12 legiões do que, pessoal? 3.000 a 5.000 anjos cada legião. Então, se fossem 3.000, você imagina as 12, dariam 36.000 anjos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, para com isso, Pedro. Eu tenho um exército ao meu favor. Não pedi para você lutar. Tu acha que se eu orasse agora não é fácil? É fichinha, como a gente diz, né? É fácil para o meu pai mandar aqui 36.000 anjos. E eles lutariam por mim. Mas Jesus está dizendo, eu não quero, a escritura precisa se cumprir. Então olha Jesus confirmando a palavra, que se ele abrisse a boca, o pai dele mandava o quê? Anjos, fazerem o que ele determinou. Que se ele abrisse a boca, o pai mandava 36.000 anjos, e que isso era muito fácil, porque o Deus que a gente serve é poderoso. Você é um rei, você tem um exército ao seu favor, irmão. Você tem que aprender que quando você ora, não é você que faz as coisas, é o Deus que você serve. Você tem que se enxergar como o teu Deus te enxerga. Ele te enxerga como um Deus. Você é um Deus sobre essa situação. Quando é que tu vai entrar lá dentro da tua empresa e vai mandar esse demônio embora e vai dizer, sai daqui, espírito da miséria, porque esse lugar vai prosperar? Quando é que você vai entrar na sua casa e mandar esse demônio das brigas que faz muitos anos que está no teu casamento ir embora para que você viva o casamento que Deus tem para ti? Está na hora de você usar o poder que Deus te deu. Até quando tu vai aceitar essa doença? Tu vai aceitar ficar sofrendo? Ah, a minha doença, o meu problema, é por isso que tu está assim. Agora, quando tu te levantar e assumir a posição que Deus te deu, as promessas que Ele te deu, a autoridade que Ele te deu, tu vai ver tudo mudando na sua vida. Entre no quarto do seu filho e manda esse espírito das drogas soltar o seu filho e diga, sai, porque o meu filho não é do inimigo, o meu filho é herança do Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. Está na hora da gente se posicionar. Vamos terminar no Salmo 75. Você está sofrendo, irmão, porque você não toma uma posição. Está faltando coragem. Às vezes a gente é meio covarde. A gente aceita a doença. Não, hoje eu quero ver você se levantar com a posição que Deus te deu e mandar embora esse mal da sua vida e dizer, na minha vida acabou. Não tem mais lugar para o diabo e nem para as obras das trevas. Salmo 75. Todos acharam? Essa é a sua identidade. Como é que Deus me vê? Como fraco ou poderoso? Como um Deus, um rei. Você é soberano. Você tem um exército que ouve as suas ordens. Os anjos estão só esperando você orar para eles entrarem em ação. Salmo 75, todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus.
Olha o que diz o versículo 2, todo mundo junto na sua Bíblia, acompanha. Eu quero que você leia para mim em voz alta, igreja, leia comigo. Quando eu ocupar o lugar, o que diz a Bíblia? Eu julgarei, vamos ler de novo. Quando eu ocupar o lugar determinado, eu julgarei. Irmão, está na hora de você ocupar o seu lugar. Já existe um lugar determinado por Deus para você. Quando você ocupar o seu lugar, assumir a sua identidade, assumir a posição que Deus te deu como filho, você vai julgar esse problema. Você vai julgar essa doença, vai mandar embora. Quantos anos tu vai continuar com essa depressão? Quanto tempo mais? Pastor, mas é que está faltando um aminoácido, é um problema químico, é um problema de infância, pode ser qualquer coisa que você quiser me dizer, mas que existe um demônio por trás disso, existe. Pode ir no médico, não tem problema, procure um psicólogo. Às vezes a pessoa está tão abatida espiritualmente que ela não tem força para orar, ela não tem força para vir na igreja, ela não tem força para ler a Bíblia. Às vezes espiritualmente tu está tão fraco que realmente tu vai precisar primeiro se fortalecer para voltar a orar. E agora quem é que não quer que você ore? O diabo. Quem é que não quer que você leia a Bíblia? O diabo, porque ele sabe que você vai se levantar na fé e vai vencer esse problema. Eu não estou dizendo para você parar de tomar o remédio, mas estou dizendo que junto com todo o tratamento humano que tu está fazendo, com psicólogo, psiquiatra que está te ajudando, você vai ter que tomar uma posição e usar a tua fé. E expulsar esse mal de uma vez por todas. Assumir quem você é em Jesus, porque tudo que tu precisa, Deus tem a solução. Deus tem a solução de tudo que tu precisa. Não estou dizendo que o médico está errado, que Deus permitiu que existisse o médico para ajudar muitas pessoas. Só que você tem poder, irmão. Até quando tu vai ficar à noite sem dormir, tu vai ficar com crise de ansiedade, síndrome do pânico, toque. Até quando tu vai ficar com tudo isso? Olha quem você é, olha o poder que Deus te deu, olha a autoridade que você tem anjos que agem quando você ora. Até quando eu vou ficar sofrendo, vendo o diabo matar, roubar e destruir? Quando que eu vou assumir a minha posição de filho de Deus, de autoridade? Vou me levantar e vou dizer, demônio, acabou, você vai pegar o que é seu e o sofrimento na minha vida acabou. Agora é hora de você viver a felicidade que Jesus trouxe. Jesus veio trazer vida e vida com... Está na hora de você ter o melhor casamento da sua vida, os melhores filhos da sua vida. Está na hora da sua empresa ir para frente, sua saúde melhorar, a vida financeira melhorar. Até quando eu vou aceitar tudo isso? Irmão, está na hora de você resistir o diabo. E o diabo só faz uma coisa quando você resiste. Ele cai fora. Porque ele sabe que você é um Deus, que você tem autoridade, que esse é o poder que Deus te deu. E hoje é o dia de você se levantar e assumir a sua posição. Bate no seu peito e diga, eu sou um Deus sobre esse problema. É o câncer que está aí. Hoje você vai dizer para o câncer pegar tudo que é dele e ir para o inferno. Vamos ficar de pé. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.